transição. Nós vamos fazer uma viagem, gente, do nosso continente, do nosso território, do nosso país. Vamos até a Ásia. Kau yang tak pernah ku lupakan, meski jarak waktu memisahkan. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes aqui com o Domingo Esportivo, porque a conexão Brasil-Ásia, Brasil-Indonésia, nós estamos em contato ao vivo com o Maurício Souza, treinador brasileiro que faz um sucesso danado por lá, comandando, aí eu vou tentar falar o nome do time, se eu estiver errado o Maurício me corrige aqui, ó. Persija Jakarta, da Indonésia. Treinador que chamou atenção pra caramba no futebol brasileiro. Passagens pro Flamengo, por Bragantino, por Vasco, pelo meu Atlético Paranaense. E hoje voando baixo no futebol da Indonésia. Você tá bom, Maurício? Aqui bom dia e boa noite, Maurício. Bom dia, Capelanes. Bom dia. É um prazer estar falando com você. Estar participando do Domingo Esportivo Bandeirante. Feliz pela oportunidade, aqui para tirar um pouquinho das suas dúvidas do futebol asiático. Rapaz, que legal, olha, e a gente estava na semana passada conversando muito sobre essa questão de treinador estrangeiro, de treinador que vive um momento diferente na carreira, sobretudo com as declarações do Leão, do Oswaldo de Oliveira, que ganharam uma repercussão midiática nacional. E aí a gente acabou ao longo da semana passada debatendo, poxa vida, será que a gente não tem que fazer uma meia-culpa aqui? Infelizmente, a gente não tem mais treinadores chamando atenção em grandes centros do futebol europeu. Acho que os últimos, os moicanos aí, o Luxemburgo no Real, o Felipão no Chelsea. Hoje a gente tem o Jardine fazendo um grande trabalho no futebol mexicano e você fazendo um grande trabalho aí na Indonésia. Mas é um centro bem assim, entre aspas, pro nosso futebol aqui, que a gente não tá tão acostumado, né, Maurício? Como é que foi essa aventura e como é que tá sendo aí esse momento? Sem dúvida nenhuma, a Indonésia ainda ela começa a ser explorada por treinadores brasileiros. Hoje aqui na Liga nós temos 3 treinadores brasileiros, né? O Marquinhos Santos no Arema e o Fábio Lefundes, que faz um trabalho sensacional no Bornéu. Aos pouquinhos a gente tenta retomar o mercado que uma vez foi, a gente conseguiu ser pioneiro no mercado da Ásia, enfim. Eu quando saio do Vasco, eu tenho uma proposta para vir para cá, para um clube chamado Madura, isso há 2 temporadas atrás. Eu tinha uma vontade muito grande de ter uma experiência internacional. No primeiro momento me assustou um pouquinho, justamente por ser um centro um pouco desconhecido, né? Um país que a gente não tem muita ideia do que vai encontrar. Fui muito feliz, fizemos um trabalho muito bacana. Eu voltei depois para o Red Bull e depois para o Guarani. E novamente tive uma outra proposta de vir para cá, que é um dos maiores clubes do país, um clube que tem uma torcida gigante, uma torcida apaixonada. O que eu posso dizer é que o futebol aqui ele evolui a cada temporada. Hoje podem 7 jogadores estrangeiros atuando e 11 inscritos, enfim. É um centro que tem crescido demais. O Maurício, chamou a atenção porque, veja só, você ainda é muito jovem, acho que você está com 51 anos, e aí você tem passagens importantes no futebol brasileiro. Quer dizer, não é qualquer um que pega, treina Flamengo, treina Vasco, treina Bragantino, treina Atlético Paranaense, ainda jovem. E aí muita gente entende o seguinte, poxa vida, o Maurício aqui no futebol brasileiro já era um cara conhecido, obviamente estava criando cada vez mais o seu espaço para se consolidar, para se consagrar. E aí quando aparece essa outra possibilidade, como é que funciona na sua cabeça, Maurício? Porque por mais que seja um futebol que esteja evoluindo, acho que o pessoal pensa muitas vezes, mas o Maurício que ganhou repercussão aqui, nome aqui, estava em grandes clubes, vai dar uma sumida no futebol asiático. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo como uma oportunidade, enxergo como uma possibilidade de você desenvolver um trabalho. Quando eu vim para cá, eu tinha, como eu falei, tinha uma vontade muito grande de viver uma experiência fora do país. O que eu percebi aqui é que se tem um respeito grande pelo treinador, né? Existe uma paciência, uma ideia de que o treinador ele precisa ter tempo para trabalhar, e isso acaba atraindo, né, nós treinadores, porque a gente sabe que no Brasil a rotatividade hoje está muito grande. Eu costumo dizer que a gente está meio que sem norte do que a gente quer como treinador.
Agora mesmo a gente viu o Curitiba subindo, né, para a primeira divisão e o time sendo vaiado ao final, então são coisas que a gente hoje não consegue entender muito. E quando você tem uma boa proposta, quando você tem um bom projeto, que você entende que você vai poder desenvolver o seu trabalho, porque, na verdade, tudo que o treinador quer é que ele possa ter tempo para desenvolver aquilo que é a ideia dele. Né? E a ideia, normalmente, ela leva tempo a se consolidar. Então, é preciso que o treinador tenha um pouco de tempo. E aqui eu encontrei isso. Eu vejo um respeito muito grande com o treinador e a realmente desenvolver aquilo que a gente tem como ideia. E o pessoal te adora aí já também, porque você é o segundo colocado do campeonato indonésio da Super League, com 7 vitórias, 11 jogos até aqui, e é muito legal, a gente fica na torcida assim para que técnicos brasileiros, os brasileiros de forma geral, possam fazer sucesso, independentemente do centro. Agora, é um futebol que, eu não vou mentir aqui, é bem desconhecido, pelo menos de minha parte, e sabendo que você tá por aí, vou obviamente ficar um pouco mais em cima para poder acompanhar, para poder entender. Mas me conta um pouco sobre aquelas curiosidades que acho que todo mundo tem, Maurício. Quer dizer, você já estava acostumado, habituado com o nosso clima, nosso estilo aqui no futebol brasileiro. Como é que funciona aí a questão de gastronomia? Inclusive alguns ouvintes estão mandando aqui, caramba, mas essa região aí tem tsunami, tem desastre natural. Como é que faz para falar a língua dos caras? Como é que funciona tudo isso aí, a adaptação, Maurício? Tem algumas coisas que são difíceis, eu já estou bem adaptado, como eu falei, já tive uma temporada aqui, estou indo para 5 meses aqui já dessa temporada. A gastronomia ela é difícil, eu estou numa cidade muito grande, que é Jakarta, então eu encontro muitas possibilidades de comida americana, né? Mas sem dúvida nenhuma, comida local eu não me adaptei, não é uma comida que eu consiga comer, mas você consegue tudo no mercado, enfim, e também consegue bons restaurantes. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, a gastronomia, num primeiro momento, foi bem difícil. Até quando a gente tem viagem, tem que ficar em hotel, não é fácil a gente se alimentar. Se bem que o clube faz todo esforço para tentar trazer para a gente uma gastronomia mais parecida, mas eles gostam muito de pimenta, muito tempero. Né? É uma comida, às vezes, mais fria, a gente gosta de uma comida mais quente, enfim. É cultural, nós temos que entender, nós estamos no país deles, né? Nós temos que nos adaptar e não eles a nós. Mas isso está superado. Eu falei, a gente aqui consegue o que quiser no mercado, tudo a gente consegue, não tem dificuldade nenhuma, e consegue também bons restaurantes, né? Não só aqui em Jakarta, mas também como em outras cidades. Com relação a tsunami, a terremoto, eu já peguei terremoto aqui, tsunami, graças a Deus, nunca, mas já peguei terremoto. Na cidade onde eu estou agora, Jakarta, não é muito comum. Na cidade onde eu estava, que chama Surabaya, onde eu peguei um terremoto que me assustou bastante, porque eu morava num prédio de 38 andares, eu morava no 33º. Nossa. Ele assustou bastante a gente, eu tive que descer todos os andares de escada, porque o elevador para, né? E a gente teve que descer correndo, e era quase que o prédio todo descendo. Para voltar para o prédio não foi fácil. Mas a segurança, eles falam que tem toda a garantia, porque é um prédio construído, né, para conseguir sustentar esse tipo de tremor. Hoje não, hoje eu moro num condomínio de casa, enfim, é mais baixo. E aqui a gente não sente muito tremor, aqui a gente não tem passado por isso. Mas é um país extremamente pacato, um país onde a educação ela é ponto primordial, onde você encontra muito respeito nas pessoas, onde você não encontra nenhum tipo de violência na rua, né? Você consegue andar a hora que for com o teu telefone, com o teu relógio sem nenhum problema. Então, você entrega uma coisa, né, para receber outra. É bom que você falou sobre isso, porque você falou sobre educação e você citou muito bem, Maurício, a questão envolvendo o Curitiba. O Curitiba ontem, oficialmente, matematicamente, conquistou o acesso, o retorno à Série A na próxima temporada. Foi um 0-0 contra o Atlético e o torcedor depois, no Couto Pereira, que fez uma grande festa, esperava a vitória com o título, acabou vaiando o time. Os jogadores ficaram muito irritados, deram várias declarações, o Moza era a mesma coisa. E a gente vê que cada vez mais o futebol brasileiro, ele tá assim, insalubre, né? Não sei nem se esse é o termo correto a falar, mas a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Muricy. O próprio Muricy, em outras oportunidades, já me falou, cara, eu amo futebol brasileiro, eu amo São Paulo, mas às vezes é tanta encheção de saco que a gente fica realmente de saco cheio. O fato de você ter migrado para a Indonésia,
também apesar da grande proposta que você recebeu, bacana, para adotar um novo estilo, um novo momento, conhecer uma nova cultura, também foi bom para você, para dar uma espairecida, que o futebol brasileiro realmente é muita pancada, muita crítica, muita pressão o tempo inteiro, mesmo quando você faz coisa boa, Maurício? Sem dúvida nenhuma, cara, sem dúvida nenhuma. Isso pesou muito na minha escolha, porque como você falou, eu acho que o termo é esse, está insalubre. As críticas, elas vêm de todos os lados, às vezes a gente sabe conviver com as críticas, mas muitas vezes são infundadas, elas têm um tipo de fundamento, né? Desculpa te falar isso, mas é qualquer um, né, julgando o trabalho do treinador, falando do trabalho do treinador, tendo repercussão da fala, enfim. Isso é uma coisa que realmente chega a um certo ponto que a gente fica na verdade, sem rumo, né? A gente quer se afastar. A gente viu há pouco tempo o Renato Gaúcho entregando o cargo do Fluminense, que ele falou, ele entrega o cargo por conta de todas as críticas que ele vinha recebendo. É um cara com muita experiência, mas chega um momento que, né, a maioria das críticas, de forma injusta, na verdade, acabam te deixando bastante para baixo. Então, como você falou, está insalubre, está difícil de conviver, está difícil de viver dessa maneira, né? E às vezes você procura um local onde você vai conseguir desenvolver seu trabalho com um pouco mais de calma, com um pouco mais de respeito, que é só o que a gente quer. A gente sabe que se não entregar resultado em qualquer lugar, se você também não entregar resultado na rádio, você pode perder seu emprego. A gente sabe que funciona dessa maneira, mas chega um momento que ultrapassa o limite da aceitação, os tipos de crítica, como as pessoas falam, como as pessoas se dirigem, né? A figura do treinador principalmente, né? A gente sabe que a gente está sempre tentando dar o melhor, entregar o melhor. A gente sabe a culpa do treinador. Isso é uma coisa que acontece aqui. Antes de mandar o treinador embora, eles vão tentar resolver o problema do elenco, resolver o problema do grupo, para ver se você consegue desenvolver aquilo que você quer. Enfim, como eu falei, eu acho que é a forma como você é tratado, o respeito que você tem, né, para que você consiga aí sim botar a sua ideia em prática, transformar aquilo que você pensa em futebol. Enfim, se você não der resultado, aqui também você vai cair, porque em todo mundo é assim. Só que são formas diferentes de lidar com a figura do treinador. Não só internamente no clube, mas também no externo. A forma externa de ser tratado é bem diferente. Estamos ao vivo com o técnico brasileiro Maurício Souza. Repito aqui a informação para quem está chegando agora. Passou por Flamengo, Vasco, Bragantino, Atlético Paranaense. Não é pouca coisa não, viu? Só 51 anos e hoje comanda o Persija na Carta. É assim que fala? Persija na Carta? Ou falei errado? Como é que é? Não, falou certo. É Persija, só que é Jakarta. É a capital da Indonésia. Jakarta. Jakarta. O clube é da Jakarta. Jakarta. Persija Jakarta. E você já tá arranhando aí, já tá conseguindo pelo menos se comunicar com os caras, porque a gente sabe que a linguagem do futebol é universal. Mas às vezes precisa aí falar direto com o jogador aí. Como é que funciona, hein, Maurício? Que não é fácil, hein, homem? Não, é um idioma bem complicado, mas eu tenho aqui um tradutor que me acompanha em tudo que eu preciso. Mas o tempo, né, a gente já vai conseguindo entender mais coisas, falar mais coisas. Mas eu tenho um cara aqui sensacional, que por coincidência, é um brasileiro que chegou a jogar comigo quando eu era jogador de base aí no Rio de Janeiro. Ele jogou comigo no mesmo clube. Eu vim reencontrar ele agora aqui, sem saber que ele tinha jogado comigo. A gente vendo foto, né? Eu joguei ali, eu joguei aqui. A gente acabou se reencontrando aqui. Ele está aqui há quase 30 anos, é casado aqui, tem uma família já construída aqui. Ele é meu tradutor aqui. Então, um cara que me ajuda demais também. Tudo que eu preciso, ele tá junto, enfim, não só para o momento do campo, mas também tudo que eu preciso de suporte. Ele me ajuda muito, que é o Cláudio Luzardi. Pô, sensacional. Assim que é bom também. Me fala uma coisa, no time aí que você comanda, tem jogador brasileiro, tem alguma outra nacionalidade ou é tudo o pessoal da Indonésia mesmo? Não, nós temos aqui, hoje a Liga abriu para 11 jogadores estrangeiros. Você pode contratar 11 jogadores estrangeiros. Nós temos um japonês e o resto são todos brasileiros. Nossa. O Eduardo, que já estava, o Gustavo, que é o atacante, o Alano, que estava no Operário, que veio para cá, o Marcos Celso estava no Remo, o Fábio, Operário, o Souza esqueci onde o Souza estava, o Alan também no Confiança, o Fábio no Confiança, e o Thales, que já estava aqui na Indonésia, e agora chegou o Bruno Tubarão, no Ceará. Caramba. Acho que eu não esqueci de ninguém.
Sensacional, olha só que bacana. Querendo ou não, é um outro centro, né, Maurício? A gente viu aí o futebol chinês recentemente, agora deu uma quebrada lá na situação, né, governo e tal, mas pelo menos é um outro centro que se abre. E aí também você fica um pouco mais pertinho do Brasil com tanta brasileirada aí nesse time, né? E com certeza com mais qualidade, né? Abriu para 11 estrangeiros, uma boa parte brasileira, aí você fica em casa, não, Maurício? É o que eu posso te falar é que o que vem para cá não quer voltar, cara. Ele quer ficar aqui, entendeu? Ele quer. É claro que a liga ainda alcança uma gama de jogadores uma, de uma série mais baixa que a Série A do Brasil, mas os jogadores que vêm para cá, eles querem ficar, não querem sair daqui. O país é bom de viver, é bom de morar, sabe? Como eu falei, a pressão é bem menor nos jogadores também. Os jogadores aqui vivem realmente, alguns jogadores vivem um mundo que ainda não tinham vivido no Brasil, né? De ser realmente estrelas na cidade, onde vão, para dar autógrafo, foto, enfim. São bem remunerados, têm um bom prêmio. É claro que existe cobrança, como vai existir em todo estrangeiro, né, que vem para cá, porque tem que dar resultado. Mas o que eu posso te falar é que o jogador que vem para cá, ele não quer sair, ele quer acabar a carreira aqui, enfim. Porque é um país bom de viver e é um futebol que não é insalubre, como você falou, é um futebol ainda bem saudável. Pô, que legal. É claro que você tá vivendo um grande momento, tá adaptado, tá voando baixo aí na Indonésia, mas eu acredito que por você ser um treinador jovem, são duas perguntas. A primeira, até pelo fuso horário, a gente sabe que não é fácil, mas você consegue acompanhar de perto o futebol brasileiro? É curioso que você trabalhou em grandes clubes do Brasil, Flamengo, Vasco, entre outros. Você consegue acompanhar aí mais próximo ou pelo fuso horário fica complicado? E por mais que você seja bem adaptado aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, ainda bate aquela pontinha, poxa, eu quero voltar ao futebol brasileiro e fazer ainda mais sucesso por lá. Eu consigo acompanhar alguns jogos, mas a maioria, como você falou, ele é de madrugada, ele é muito cedo, e aí eu estou saindo para trabalhar, então sempre que dá eu vejo na internet, né, eu coloco para ver os jogos, enfim, mas eu não me desgrudei do futebol brasileiro. Eu acompanho tudo que é possível acompanhar, todas as divisões, tudo que dá para acompanhar pela TV eu acompanho. E sim, não é que eu sinta, falar para você que eu sinto saudade, mas eu tenho vontade de voltar ao meu país, continuar trabalhando no meu país. É claro que, como eu falei, o treinador, ele normalmente ele avalia quais são os melhores projetos para a carreira dele, para a vida dele, né? Então, como eu falei, hoje para mim aqui é um projeto muito bacana, onde eu estou muito feliz. Não penso em voltar agora, mas sim, no futuro, não sei se muito distante, eu penso em estar voltando ao meu país e voltar a trabalhar aí sem dúvida nenhuma. Muito bom, sensacional. Maurício, que bacana, cara. Olha, eu espero que você continue cada vez com mais e mais sucesso por aí e que a gente possa voltar a se falar. Aí a temporada tem quantos jogos? Não tem nem de perto o calendário maluco que tem o futebol brasileiro, né? Não tem, não tem. A temporada aqui são 18 clubes na liga, né, turno e retorno. O primeiro e o segundo disputam um campeonato, a Copa da Ásia, mas hoje, por conta da colocação da seleção indonésia, não é a Liga 1 da Ásia, então normalmente é a Liga 2. Mas são poucos jogos. Na verdade, quem disputa só a Liga faz 36 jogos e só. Um calendário bem mais curtinho, é bem verdade. A Indonésia vai para alguma Copa do Mundo? A gente vai ter esse privilégio de ver essa galera aí em breve lá ou não? Vai ser duro? Aumenta cada vez mais o número de naturalizados, né? Eu acho que eles estão buscando isso. Mas esse ano bateu na trave, ficou fora no triangular final, né? Quase que eles conseguem, mas não conseguiram. Mas eles têm o sonho, eles adoram a seleção nacional, eles adoram. Não só a principal, mas também a sub-23, a sub-20. Eles têm o sonho de disputar as Olimpíadas, eles têm o sonho de botar o país na Copa do Mundo, por isso eles estão abrindo cada vez mais o número de estrangeiros na Liga para que fortaleça ainda mais a Liga. Enfim, eu acho que da maneira que o futebol vem crescendo no país, eu acho que no futuro próximo eles vão estar na Copa do Mundo, se Deus quiser. Que legal, olha só a mensagem que a gente recebe aqui do Eduardo Capela, aqui Eduardo Chacarian.
ouvindo a Bandeirantes desde Singapura, na Ásia. Parabéns pela entrevista com o treinador brasileiro na Indonésia. Vivo há 23 anos em Singapura, que fica próximo, 1h30 de voo, 2 horas de voo, ele disse aqui. Já passei 2 anos a trabalho na Indonésia. Aviso o Maurício se passar por Singapura para tomarmos um café. Não é o café brasileiro, mas pelo menos tem gente em Singapura pertinho de você aí, Maurício. Abraço pra ele. Se você estiver lá, a gente vai tomar um café. Boa, Mauricião. Muito obrigado, viu, cara? Maurício Souza, foi muito legal ter batido esse papo contigo. E, ó, fica mais uma vez, pelo menos a minha torcida, para que a gente possa ter cada vez mais treinadores atuantes no futebol internacional e, consequentemente, fazendo sucesso, quem sabe, em breve, no futebol brasileiro de volta ou na Europa. Um abraço para você, Maurício. Tudo de bom, viu? Obrigado, Capela. Obrigado. Prazer falar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Grande Maurício Souza, técnico do nosso querido Persija Jakarta, da Indonésia. 51 anos, ele que nasceu no Rio de Janeiro. E curioso, né, Grela? A gente, na semana passada, comentou tanto sobre isso. Treinadores, a carência nossa de técnicos brasileiros que mostraram um bom trabalho no Brasil, atuando fora do futebol brasileiro. E aí a gente tem, repito, o Jardine no México, o Maurício na Indonésia. Tomara que cada vez mais e mais brasileiros. Hoje a gente vê aí uma colônia de técnicos argentinos cada vez mais firmes e fortes no futebol europeu. Que a gente possa em breve ter cada vez mais qualidade do nosso futebol, do futebol brasileiro por lá. Seria muito legal. Vamos subir o som do Persija Jakarta. Lelahmu dan lelahku, pelubu dan pelubu. Kau tak berjuang sendirian. Genggam erat lambang di dadamu. Oh, parece aquelas musiquinhas, trilhinhas de fim de videogame quando você conquista uma fase difícil, não é não? Conseguiu a estrela do Mario. Kebanggaan, suatu kehormatan, genggam erat lambang di dadamu. Muito bom, muito bom.